Amém? Glória a Deus. Apesar do frio, né? Mas o povo está agitado assim, né? Tá? Glória a Deus. Sabe que quando a gente sabe que a gente está aqui pela misericórdia de Deus, né? Porque o Senhor diz, né, que não foi nós que escolhemos Ele que nos escolheu, certo? Talvez a gente esteja aqui e não esteja entendendo que nós somos escolhidos, certo? Nós somos, e a gente negligencia, né? Nós estamos, às vezes, negligenciando tudo aquilo que Ele tem nos dado, certo? Através das nossas práticas, através de uma vida que foge, certo, da vontade dEle, né, para nós, por não sabermos esperar o tempo certo, certo, por não entendermos o modo que Ele quer agir, certo, por às vezes não ser do jeito que nós queremos. Então nós temos tudo isso, certo? E quando eu olho, tenho certeza, né, que o Senhor Deus me colocou nesse lugar aqui, porque às vezes a gente está dentro de uma congregação, apenas de uma congregação, e aí você olha as dificuldades dos outros e você às vezes se acha um pouco superior, certo? Porque você vê que você tem às vezes mais escolaridade, tem mais condições emocionais, tem mais condições espirituais, certo? E o que ocorre, certo? Então Deus nos traz para um lugar de alinhamento e para nos tratar, certo? Então, quando eu olho aqui, quando eu vejo, né, cada um aqui, né, é como a pastora falou do apóstolo Paulo, né, que ele fala ali que ele se sente, né, ruim, que ele preferia ser amaldiçoado, né, ser anátema, né, mas não ver o povo dele sofrer, não ter esse entendimento, certo? Que ele estava tendo esse conhecimento. E isso nos coloca nesse lugar, né? Porque esse é o lugar que Cristo se colocou, certo? Cristo foi amaldiçoado, né, para que nós tivéssemos vida, né? E Paulo diz, eu preferiria ser amaldiçoado e estar distante de Cristo do que ver isso acontecer, certo? Isso gera em nós, né, essa rebeldia, né, essa apatia, né, às vezes de cada um, gera em nós, né, esse desejo, porque eu louvo a Deus pela vida de cada um, certo? Louvo a Deus pela vida de cada um, aqueles que estão aqui, aqueles que já foram embora, aqueles que negaram, trocaram aquilo que o Senhor tinha por um prato de lentilha, certo? Quantos trocaram pelo prato de lentilha? Qual é o teu prato de lentilha? Né? Talvez o teu prato de lentilha seja aqueles que a gente tem falado aí, os R$180, né? Talvez, né, seja aquela mulher dos sonhos, né? A Angelina Jolie dos teus sonhos, né? Então você sai desse lugar, né, e para nós o que é a tristeza de você não entender, mas para nós deve gerar um olhar e dizer, puxa vida, quantas vezes eu tive vontade de desistir né? Qualquer sonho, qualquer projeto meu, da minha vida, das minhas vontades, né? Abdicar de tudo, certo? Largar e vou viver a minha vida, do meu jeito. Então, talvez isso, né, é aquela maturidade, certo? Que Jesus está esperando de nós, certo? Então, está trabalhando em mim, em você, a maturidade, o tempo, né, de
me alinhar com o projeto e o propósito dele, para o que ele quer, certo? Então, eu vou chegando a essa maturidade, como passando por esses percalços, olhando e vendo muitas vezes, né, homens e mulheres que têm um alto potencial, abrindo mão, desistindo daquilo que Deus quer, por uma... Né, nós estamos falando do livro de Efésios, né, fala da concupiscência, certo? O que é concupiscência? É a vontade da carne, né? O que é a lascívia? A vontade da carne, de fazer aquilo que eu quero, certo? Então, eu tenho que ser trabalhado isso, até que chegar à plena maturidade, certo? É isso né? O que é maturidade? Nós estamos falando aqui, né? Menino, criança, faz o que quer. Homem, maduro, faz o que tem que ser feito. Eu quero fazer isso, eu gosto disso, certo? Mas isso é coisa de menino, né? O homem abre mão, certo? Eu vejo, né, e aprendi, né, tenho aprendido às vezes tu chega na tua casa, certo? E numa época de necessidade, e aí você tem, né, ou você compra isso ou você compra aquilo, certo? Quantas vezes, né, quem já não passou por isso, ou eu faço isso ou faço aquilo. E aí alguns, né, os meninos pensam em si, né? Agora, os homens pensam na família, pensam nos filhos, pensam na esposa, né? Pensam... Então, isso é a maturidade. Você chegar à plena maturidade quando você começa a abrir mão de certas coisas, né, que às vezes não são nem erradas, mas que em prol do outro, né? Eu tenho um pessoal que eu conheço lá no Goiás, que o pai deles, né, ele tinha 18 filhos, certo? E ele era um cara que era para ser, ele era oficial de justiça, só que ele não era corrupto, ele não tinha, né? Então, o que ele ganhava, então os meninos, um dos filhos dele, né, que a gente diz que ele, né, comprava um frango e ele comia, acho que era o pescoço, né? Ele comia o pescoço. O pescoço é a parte que eu mais gosto do frango, né? Na realidade, mas para que os filhos pudessem comer e não ficar triste que ele não estava comendo, eu gosto do pescoço. Os filhos vêm correndo dar o pescoço para ele, certo? Nem de pescoço eu gosto. Depois os filhos compartilharam isso, né? Que no final, por quê? E é isso que faz um homem, certo? É isso que faz um homem, é isso que faz o homem despir da sua natureza carnal, certo? E ter essa atitude de Paulo, certo? Colocar, né, e começar a vestir essa armadura, que não ela vem direto do céu, certo? Para eu que eu possa vestir, eu tenho que renunciar a ela, eu tenho que tirar as minhas próprias roupas, certo? As minhas próprias armaduras. Eu não vou conseguir colocar o cinturão da verdade em cima das minhas verdades. Então eu tenho que tirar esse cinto para colocar um cinturão que realmente vai suportar o dia mau. A couraça da justiça eu vou ter que tirar, certo? Eu vou ter que... Sabe que muitas vezes, eu vou contar para vocês, eu sou um cara que eu tive dificuldade, estava falando esses dias com a pastora, né, e com as meninas lá, que eu não tinha relógio em casa, certo? Então, eu estudava pela manhã, eu tinha que, às vezes, acordava, né, às vezes era 5h30, eu me arrumava e já ia para a escola, porque eu não tinha, eu via que estava claro, né, às vezes ficava 2 horas, né, esperando lá. Para mim não era dificultoso, porque era certo, mas outras vezes, né, porque não tinha uniforme, eu era muito, né, eu jogava futebol e tal, ia jogar futebol com a roupa da escola, o uniforme, era obrigado a usar o uniforme, eu chegava em casa no final da tarde, lavava, e era um tempo que nem assim, não secava, no outro dia eu ia com a roupa molhada, certo?
E então assim, então quando eu, né, por me esforçar, né, eu sempre soube que Deus tinha, né, me escolhido de uma forma, não sei, porque a minha cabeça não pensava como aquele lugar, então eu sabia que eu tinha algo, certo? Então eu sempre soube que Deus tinha. Então mas eu venci, certo? Né, o Júlio César que diz, né, vi e venci. Então venci, glória a Deus, sabe? Deus seja louvado. Eu fiz, né? Hoje estava falando, uma segunda melhor faculdade do país eu estudei, certo? Então venci, certo? Passei no vestibular, não tive cota, não tive nada. E glórias a Deus por isso, porque Ele me deu, foi Ele que me formou. Alguém que era para ser sequelado, porque eu fui espetado né, para ser abortado, né? Então o que a gente aprende? Então quando a minha justiça era, cara, eu batalhei, eu me esforcei, né? Eu tenho que viver, certo? Essa é a minha justiça. Cada um, né? Quem quiser, fui eu que plantei a árvore, fui eu que reguei, agora os outros, né? Sai da minha aba, né? Mas com o andar com Cristo, certo? Eu comecei a mudar a minha visão de justiça, que se foi Deus que me deu, eu tenho que repartir, embora eu tenha buscado, e como eu falei, eu louvo a Deus pela vida de cada um, porque cada um revela de mim que você não sabe quanto você revela a minha ruindade para mim, certo? A minha perversidade, certo? A minha maldade revela. Então eu olho e vou cada vez mais chegando, né, a ser, né, a estatura, buscando a estatura de varão perfeito a ponto de viver isso que Paulo está falando. Né? E aí eu vou me despindo, né, porque não tem como vestir uma armadura né, do meu jeito, certo? Porque quantos homens vestiram os seus calçados, a gente está falando agora dos calçados, quantos homens vestiram os seus calçados e foram para lugares que onde Deus não queria, certo? Mesmo às vezes servindo a Deus, certo? Mesmo sendo tementes a Deus, né? Mesmo conhecendo Deus, preferiram fazer a sua vontade do que a vontade de Deus. Então, nós possamos nesse tempo, eu sei que é um tempo, né, que o Senhor está se revelando a nós através dessa palavra, e a gente está aí quantas semanas falando da mesma coisa, certo? Isso deve gerar em nós, primeiro, uma indignação, certo? Por que eu não estou vivendo isso? Por quê? Porque nós não estamos nos enchendo do Espírito, certo? Porque o Espírito, ele vai trabalhar em mim, ele vai sabe, não pela minha força, mas porque ele tem o interesse de fazer. Ele é o maior interessado em fazer de mim uma nova criatura. Mas para que isso aconteça, eu tenho que me submeter, certo? Eu tenho que passar por esse tratamento. Porque às vezes essa minha roupa, né, essa armadura que eu, né, coloquei, chega a estar colada em mim, certo? É como uma segunda pele. E ela tem que ser tirada. E isso dói. Certo? E por que às vezes eu tenho, né, a maioria de nós, todos nós temos algum tipo de armadura, algum tipo de fortaleza que nós... E por quê? Porque nós temos criações diferentes, problemas diferentes, dificuldades diferentes, só que a forma como nós reagimos é que vai, certo, fazer mais fácil esse processo ou mais dificultoso, certo? Então esse equipamento que já está entranhado em nós, ele tem que ser tirado, certo? Ele tem que ser cortado, tem que passar um bisturi e arrancar aquela armadura. Essa armadura aquela pele tem que ser cicatrizada, né, para que nós possamos nos revestir desse novo homem, certo? A gente fala, né, tanto né, de transplantes hoje em dia, mas o que Jesus está dizendo para nós é que nós temos que fazer um transplante, né? Nos despir desse velho homem e colocar nos vestir de um novo homem,
certo? Não agora criado segundo as minhas vontades, as minhas dores, as minhas emoções, as minhas dificuldades, as minhas vontades, mas sujeita, certo? À vontade de Cristo. E como a gente mergulha nessa palavra, a gente vê, quanto mais você cava, mais limpa, mais cristalina, mais, fugiu agora, mais palatável essa água se torna, certo? A gente passa por ela, certo? E é uma água, né? A Bíblia toda é uma fonte, certo? De água viva, mas que tem, né? Turvo, né? E a gente vai limpando e vai cavando e vai tirando essas impurezas para que nós, né? Tomar de uma água pura, cristalina, água que vem direto da rocha, certo? Direto da rocha, que é o próprio Cristo. Então essa água, ela é revigorante, ela é como às vezes como a água de Mara, que é uma água que é amarga, mas que nós temos que tomar para que nós sejamos curados das nossas, né, enfermidades, certo? Então então essa palavra, quanto mais a gente se aprofunda, certo? Você vê o quanto ela é profunda, porque ela é muito mais profunda do que extensa, certo? Então você vai se aprofundando, você vai cavando e você vê que ela não tem fim, certo? Ela não tem fim. Quanto mais você bebe, por isso que o Senhor diz, aquele que está em mim, né, no seu interior, fluirão rios de água viva, e não tem fim, certo? Essa água não tem fim. Por quê? Porque o propósito é dessedentar o outro, como a pastora falou, né? Quando a minha responsabilidade, eu começo agora a trabalhar em prol dos outros. Eu não visto essa armadura porque hoje a gente já tem uma estatura espiritual, nós temos um conhecimento, e aí estamos bem, mas o que acontece? Hoje nós temos que enfrentar e guerrear batalhas dos outros, certo? Então é essa doação que o apóstolo Paulo faz em prol de todos, assim como Cristo fez, certo? Então nós temos que, por isso que ele diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, certo? Então essa roupagem de Cristo, de se entregar, certo? Se entregar para aqueles que às vezes diz que, puxa vida, não vale a pena, né? Olha para você, né? Olha para você, quanto, né? Ontem eu estava, né? Aconteceu aquele imprevisto lá e tal, né? Eu estava lá em apuro, dificuldade. Quantos, né, se preocuparam comigo? Quantos tiveram, né, a oportunidade de fazer alguma coisa e não fizeram nada, né? Agora, quantos estavam ali pensando, orando, intercedendo, pô, Deus, dá um escape lá, né? Então, sabe, isso que mostra a ruindade do nosso coração. Não, deixa para lá, sabe? Então, tudo isso. Então, nós temos que ser transformados a ponto de, cara, não, né? Agradeço aos meus companheiros de viagem, né? Aos meus companheiros de socorro, né? Então, assim, por quê? Porque a gente estava, né, numa situação e alguém se preocupa, sabe? É bom demais você saber que tem alguém que está se preocupando contigo, que está pensando, que está buscando um meio. Às vezes não é nem, né, mas tem que ser feito algo, certo? Então, é isso. Quando nós começarmos a entender, a agir dessa forma, quando a dor, a dificuldade, o problema do meu irmão for o meu problema, certo? É lógico que às vezes tem as pessoas que pegam o problema dos outros e adoecem. Não, né? Eu tenho que pegar o problema do outro para ser a cura dele, certo? Eu tenho que ser o bálsamo dele. Eu não posso ficar doente ou mais doente do que ele, certo? Mas para isso eu tenho que caminhar, certo? Abrir mão, né, de coisas que eu quero. Então, nós vimos, né, estamos falando, né, queremos falar do escudo da fé, mas vamos terminar as sandálias do Evangelho, fala desse tempo de unidade, certo? Mas você está vivendo a unidade? Olha o que diz o capítulo 5 de Efésios. Vou ler só vou ler o 4:12,
4, 11 e 12. Efésios 4, 11. Vamos indo aí, né? Para que vocês vejam que todas as respostas que o apóstolo Paulo está falando sobre a armadura de Deus está aqui, certo? Então diz assim: e ele mesmo constituiu a uns apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e outros mestres, para o quê? Para a maturidade dos santos, certo? Para a maturidade, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos sejamos um na fé. Um na fé. Eu não posso embraçar o escudo da fé se eu não for um na fé. Se eu não tiver calçado esse evangelho de alcançar o outro em suas dificuldades, de trazer ele para a unidade, de trazer ele para o corpo, certo? Então, muitos querem colocar, eu tenho fé. Não tem fé não, né? Fé quando o Hebreus fala, fé é a certeza das coisas que eu não vejo, certo? Coisas que eu não vejo. Então, quando eu olho, como eu falei para vocês, eu olho, vejo assim, um bando de improváveis, que o Senhor quer fazer alguma coisa e que só depende de cada um de nós nos colocar, certo? Nos colocar, né? Como disse, né? Alguns abrindo mão do seu sono, porque o outro tem, né? Os irmãos que estão lá cuidando daqueles enfermos, né? Estão abrindo mão de algo, tudo assim. Então, é esse abrir, sabe? É essa condição. Isso vai me levar a um estado de maturidade, né? Até que sejamos todos um na fé e conforme o conhecimento do Filho de Deus, a um homem maduro, segundo Efésios 4, né? 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, a medida da estatura completa de Cristo, né? Estatura completa de Cristo, certo? É o que Paulo diz: preferia morrer, né? Porque Jesus se tornou maldição, né? Foi cravado no madeiro. Você está disposto a isso? Por pessoas que não merecem? Assim como eu e cada um de vocês, você está disposto? Então, o Evangelho é isso. Então, esse calçado da preparação do Evangelho, da prontidão do Evangelho, certo? Para que não... 14. O propósito é que deixamos de ser como? Crianças, meninos, imaturos, brincando, meu brinquedo, se não é do meu jeito, eu não quero mais. Levados de um lado para o outro, pelas ondas, né? Ou jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, certo? Pensamentos humanos, né? 2 Coríntios 4:4, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos descrentes. Porque eu sou descrente, se eu não creio, certo? Então eu sou descrente. Depois, para que não sejamos que se confundem facilmente, levados por todo vento de falsas doutrinas dos homens, que mediante suas artimanhas tramam para enganar, né? Então, continue buscando isso. O livro de Efésios fala disso, dessa calçada da preparação do Evangelho. Não tem como eu ir se eu não estiver disposto a morrer. Não tem como eu botar um calçado se eu não estiver disposto a morrer pela causa de Cristo. E a causa de Cristo não é que eu adquira alguma coisa, que eu seja melhor do que os outros, não. É para que todos cheguemos à plena maturidade. Deixemos de ser criança. Certo? Então vamos deixar de criar. A proposição do Evangelho é eu me tornar homem maduro. Porque senão eu não vou, sabe? É incompreensível que nós, sabe, uma caminhada cristã que vai, né, às vezes nós vamos renunciar a algumas coisas, certo? E aí vamos chegar lá na frente e vai o Senhor dizer para nós: eu não tenho parte contigo. Por quê? Porque tu não renunciou. Mas eu renunciei aquilo. Não, mas... Certo? Jesus, ele pega duas pessoas, né? O jovem rico, certo? E logo em seguida vem o Zaqueu. Aí
O jovem rico, certo? Ele chega para Jesus e diz: olha, bom mestre, né? Bom mestre. Como a gente gosta de chamar Jesus de bom mestre, né? Aleluias, glórias a Deus, Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso. Esse é o chamado de bom mestre, né? Faz aquela oração. Né? Pastor, faz uma oração de poder. Cara, não tem oração de poder. Toda oração, né? Uma oração forte. Não toda oração, né? Aí a gente quer falar com Jesus, né? E muda a voz, né? É a mesma coisa que eu chegar, né? Ou que a Laura, a Lívia, né? Agora tem que comprar um notebook para a faculdade, né? Então ela vai chegar para mim, né? Que ela precisa comprar esse notebook, ela tem que, ela vai dizer assim: ô paizinho querido, pai amado, pai de todas as coisas, tu que, né? Me dá um notebook, eu preciso. Não, né? Não, ela vai chegar para mim e a gente vai estar conversando, eu vou saber as necessidades que vão, né? Mas a gente tem que, então a maturidade, né? Então, esse aqui, ó, Marcos 10, né? Volta, né? Bom mestre, né? Bom mestre, o que farei para dar a vida eterna? Aí Jesus pega e dá no meio dele, viu? Tu sabe a lei, conhece tudo de cor, né? Bah, né? Não terás outro Deus de ti, não fará imagem de escultura, né? Guarda o sábado, né? Honra pai e mãe, e fala tudo, né? Muito bom. Glória, tem um religioso 100%, né? Aleluias, né? Agora, né? Tu pega tudo que tu tem, tu vende e dá para os pobres. Dura essa palavra, né? Mas com quem que ele estava falando? Filipenses 2,5 diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, né? Não teve por uso, cara, ele era dono do ouro, da prata, de todas as coisas, e se entregou por amor dos pobres, dos miseráveis, de todos os lascados que nem eu, né? Aí ele encontra um cara lá, né? Ladrão, Zaqueu, né? Aí Zaqueu, ele não precisou de fazer, Zaqueu, né? Tu tem que dar a metade do que tu tem que vender tudo, né? Ele começou a falar e a presença do Espírito Santo, né? Zaqueu com o coração quebrantado, não religioso, se eu tenho defraudado alguém, eu vou pagar 4 vezes mais, e tudo que eu tenho eu vou vender metade, vou dar para os pobres, vou fazer. Diz, puxa vida, hoje chegou a salvação nessa casa. Eu encontrei alguém que está pensando igual eu, cara. O cara não vale nada, certo? Aos olhos do mundo não vale nada. Talvez é isso que o mundo esteja dizendo de ti, mas Jesus vê em ti isso, que tu tem potencial. Agora depende do que tu quer, sabe? Tu ainda continua arraigado nos teus bens, que tu não tem nada, certo? E às vezes não é, sabe? É aquilo que eu digo, sabe? Uma brincadeira que a gente faz, né? Quando, né, eu sou de Porto Alegre, então às vezes muita tragédia naquela região ali, sabe? Aí, uma semana antes, tu vê o povo lá na beira do pedindo, né? Eu não tenho nada, porque não sei o que, certo? Aí, pega fogo a casa, ou dá uma enchente, vai lá, perdi tudo. Ué, não tinha nada, agora perdeu tudo. Você entende? Então, assim, mas esse pensamento, nós não temos nada, né? Nós não temos nada. Aí quando nós queremos vir para Jesus, dei tudo para Jesus. O que tu deu, miserável? Não tinha nada, né? O cara não trouxe nada para a mesa. Trouxe nada para a mesa. Nem a presença, nem uma palavra, nem uma coisa que... Cara, nós temos que ter isso. Então eu tenho que buscar isso. Então é essa unidade. Então ele vai falar da unidade. Então ele vai falar, olha, se vocês querem, né, vocês têm que ser um. No capítulo 5 ele fala mais disso. Ele fala, olha, vocês têm que buscar a unidade em Cristo, certo? Vocês, né, ele fala principalmente, né, fala a alegoria do casamento. Maridos, né?
Não, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Aí o cara pega e se acha cheio, né? De joelho, no meu pé, deita, rola. Aí ele diz assim: e maridos, amem a sua esposa assim como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a sua vida por ela, né? O que Paulo disse? Queria ser amaldiçoado por esse povo, né? Por esse povo que não vale nada, que não está entendendo nada, que Jesus veio, manifestou, falou, pregou para eles. Mas eu quero, né? Então é isso que nós temos que o quanto nós estamos ficando parecido com Cristo, ou nós estamos ficando parecido com as nossas doutrinas, com o meu achismo. Não tem como vestir essa sandália da pregação do Evangelho, essa armadura, né? A couraça, o cinto, se eu não me tornar cada dia mais parecido com Ele. E aí no capítulo 6 ele diz: filhos, começa filhinhos, né? Obedecei ao Senhor. Obedeçam, sabe? Isso é unidade, porque quando há obediência, quando há uma convivência, quando a mulher sabe o seu papel dentro da casa, quando o homem sabe o seu papel dentro da casa, quando o filho sabe o seu papel dentro da casa, quando o filho respeita o pai, quando o pai respeita o filho, quando há essa comunhão, há paz. Evangelho da preparação, o sandália da preparação do evangelho da paz. Onde cada um tem a sua função, cada um é responsável por uma parte. Mas não cada um quer se meter na seara do outro, fazer do jeito, sabe? Se fosse eu fazia assim, viu? Se fosse tu não seria tu seria outro. Né? Se tu fosse tu não seria eu, tu seria... Entendeu? Né? Se tu fosse eu, tu não seria tu, é essa bagunça. Agora, quando Jesus diz, olha, que eles sejam um em mim, comigo, como eu sou um contigo, aí sim, né? Eu me visto dessa roupa que não é, né? Essa roupa material, carnal, pensamentos humanos, né? Demoníaca, como diz o apóstolo Tiago, e me visto de Cristo, porque agora eu sou um com Ele, assim como Ele é um com o Pai. Você está sendo um com o Pai, você está sendo um com Cristo, a imagem e semelhança. É difícil, todos os dias é uma guerra. Mas eu não posso permanecer eternamente nessa guerra. Cada dia eu tenho que ser melhor. Eu sou melhor do que ontem. E agora eu sou melhor do que há 2 horas atrás. E amanhã eu vou ser melhor do que hoje. E todos os dias é isso que eu tenho que fazer, e cada um de nós tem que fazer isso. Senão eu vou ser sempre uma criança, um menino. Fazendo a vontade, fazendo aquilo que eu quero fazer. Porque menino faz aquilo que quer fazer. Agora o homem faz aquilo que tem que ser feito. O homem é maturidade. Maturidade. Vocês imaginam que esse equipamento do soldado romano pesava em torno de 45 quilos. O nosso EB aqui, em torno de 40 quilos. Mochila 18, fuzil da 7. Coturno, 2 quilos, quilo e meio. Aí pior é quando tua farda está molhada ainda, né? Sabe? Isso é para o homem. Para quem quer um lugar, quem quer ter autoridade, essa preparação, saber que quando você coloca esse calçado, você vai caminhar por caminhos que
não são os teus caminhos. São os caminhos de Cristo. E que, né, às vezes eu traço, né, há caminhos que para o homem parecem bons, mas que no fim são caminho de morte. Aí Jesus diz: olha, tu vai para a terra prometida. Daí eu traço uma reta, daqui a 2 dias eu estou ali. Daí Jesus diz: não, tu vai contornar, tu vai passar o Mar Vermelho e vai, né? Por quê? Né? Por que me tirou do Egito para morrer aqui no deserto? Porque eu não sei usar, não estou habilitado para usar essas armas, certo? Mas embora quando o Senhor fala para Faraó, Ele não diz para Faraó: deixa sair do Egito esses escravos. Ele não diz assim: deixa sair esses miseráveis. Ele disse: deixa sair o meu grande exército. Embora eles estivessem ali, né, totalmente sem conhecer nada, o Senhor disse: vocês são um exército. Agora vocês vão aprender a usar essas armaduras. Talvez nós cheguemos aqui como esse povo que saiu de lá, certo? Você já teve uma noção de como é que é o escravo, certo? Mas o que Jesus... A primeira coisa que Jesus disse para eles, né? Tudo bem, hoje vocês vão comer como livre. Calça, né? Êxodo 12, 11. Calça os calçados, né? Coloca um bordão na mão, um cajado na mão, a vara na mão, uma capa, esteja preparado. O Senhor Deus, Ele ama todos, né? Ele ama todos, mas Ele não chama os meninos, né? Não dá responsabilidade para menino. Menino vai ser tratado como criança, como com leitinho. Quando Gideão guerreia, ele disse: Gideão, pergunta quem está com medo. Aí Gideão pergunta: só 22 mil estão com medo. 2/3 do exército dele vaza fora. 2/3. Gideão diz para quem está com medo para largar. Quem tem compromisso, né? Quem quer casar, né? Tranquilo, pode ir. Né? Os caras: eu quero casar, eu quero ter uma família, eu quero ter... Jesus disse: tudo bem, não tem problema, vai. Então, quanto nós estamos trabalhando para a unidade? Quanto nós estamos trabalhando para que o nome dele seja estabelecido através das nossas vidas? Através do negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quanto nós estamos nos despindo desse velho homem e colocando essa armadura pesada. Nós vamos falar do escudo. Só o escudo pesava 7 quilos. Quantos estão dispostos a nos cingir com essa verdade? Falando a verdade como, né? Falando a verdade
Portanto, deixará o homem... Efésios 4. 21. 4, 21. Se é o que tendes ouvido e nele fosse ensinado, como está a verdade em Jesus, afastai de vós vossa anterior maneira de viver, o velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e renovai-vos no espírito da vossa mente. É mente. E vesti-vos como novo homem. E vos revistais do novo homem que é, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. É o caminho do amadurecimento. Certo? Andar com Cristo, eu vou todos os dias amadurecendo, vou me santificando, vou vivendo a verdade, certo? Vou sendo, né? O escudo da fé que nós vamos falar, ele vai me dar um entendimento, certo? A certeza de que, como nós falamos no começo que eu sou filho, eu tenho uma paternidade, certo? Eu sou salvo, né? Que eu vou buscar santificação, que eu tenho uma herança, que eu estou posicionado. Então, essa compreensão, ela vai ser, eu vou adquirindo na minha caminhada diária, vendo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, certo? Através dos outros também, como a gente fica feliz, quando você olha alguém que está, mesmo levando um equipamento, precisa ter vencido, como a pastora fala, é melhor tu caminhar 1 centímetro por dia, ou mesmo ficar parado, do que retroceder, do que fazer como uma porca lavada, voltar ao vômito. Então, essa armadura, certo? Você imagina, você não está acostumado. Aí de repente você coloca, né? Como eu falei, são 40 quilos. Aí você, de repente, tu coloca 40 quilos agregado ao teu corpo que tu não estava acostumado. Aí tu tem que fazer a nossa primeira marcha é 8 quilômetros, né? Aí tem o abençoado lá que tem, né, que é o homem rádio, né? Uma estação rádio na paleta, aquele que traz a comunicação, aquele que traz a ligação entre todos, aqueles que traz as ordens do comando. Então, se nós fizéssemos, né, as marchas, elas vão se intensificando, né? 8, 16, 32 e vai. Mas a gente às vezes quer se meter de pato a ganso, né? Já vou lá na frente, né? Põe o equipamento e sai, sem preparação, né? Sem tá com o coturno, né? O calçado adequado, certo? A roupa adequada, querer
avançar. Não vamos conseguir superar essas sutis armadilhas do inimigo. Por que, querido? Eu vou cansar. Eu vou cansar e ele vai estar só me esperando para dizer assim: se tu é filho de Deus, transforma, né, essa cruz, né, em isopor, né, transforma esse teu equipamento, né, em esponja, né, livianinho assim. E eu faço. Por quê? Porque o cansaço, um homem cansado, certo, negocia valores. Então tem que estar todos os dias avançando um pouquinho, todos os dias, né, vendo, né, reparando que a guerra vai vir, né, certo? Mas todo dia eu vou, né, colocar aquela armadura e vou ver os ajustes que tem que ser feito, certo? Vou colocar o cinto, né? Às vezes tu pega um cintão que está, né, então tu tem que refurar ele, tu tem que, certo, ajustar. Às vezes dói nas ilhargas, né, aqui, então tem que ajeitar para não ficar, né, ele roçando aqui na tua. Eu vou adequando, vou arrumando, vou pegando essa, né, como é que a gente pega a prática, né? A gente vai todo dia, ordem unida, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, vai e volta, 1, 2, 1, 2, tudo, né? Aí tá, né? Aí tá pegando resistência todos os dias, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, e todos os dias, 1, 2, 1, 2, né? Aí quando chega aos 8 quilômetros já tá, né? E aí tu continua ainda, né? 1, 2, 1, 2, 16 quilômetros, 1, 2, 1, 2, e vai indo, vai se robustecendo, certo? Sendo revestido daquele menino, né? Aquele menino que às vezes chega lá, né? Falando do exército, chega lá, né? Não sabe nada, não tem, né? Aí chega lá, tu começa a ganhar músculo, começa a ganhar estrutura, peso, resistência, né? Chorar quietinho no canto, assim, né? Muitas vezes vontade de desistir. E aí tu, bora. E aqueles caras parecem que querem te matar, né? Que nós possamos, né, viver isso, querer viver isso, suportar isso, né? Nos cingindo, vestindo, colocando essas verdades todos os dias. E ela vai se revelando, ela vai todos os dias, ela vai se abrindo. Quanto mais eu pego ela, quanto mais eu vou, certo? E aí eu vou, né, no início assim, eu digo, cara, eu não tenho capacidade de entender isso. Mas daí, à medida que eu, né, você pegar uma pistola, um fuzil para, né, desmontar, aí tu olha, meu Deus, não tenho, né? E aí no relógio, agora monta. No início, meu Deus, não tem capacidade, né? Tu olha aquilo, parece um. E aí quando vê, dentro do. E aí tu se torna mais ninja ainda. Fecha os olhos, né? E monta de olho fechado. Porque agora tu já conhece. E assim é a palavra. Ela vai, né? No início parece que está tudo. Porque o Deus desse século, ele cega o nosso entendimento. A gente parece que as letras parecem que são gregas, né? Foi escrito em grego, mas não é grego. Está em português, a gente, cara, não consigo entender. Ele começa a te abrir assim, né? Vai te abrindo, né? Vai te dando um suporte. Tu vai olhando assim, puxa vida,
eu fui chamado para viver, embraçando, né? Colocando essa verdade na minha vida, né? Eu fui chamado para viver em justiça, em justificação, né? Até a vereda do justo, ela vai se clareando até ser dia perfeito. Vai me abrindo os olhos, vai tirando a cegueira. Aí tu vai, cara, eu era um homem de guerra, certo? Moisés, né, ele era um homem que, o cara pegou e disse pro cara assim, para de brigar. Os caras não pararam de brigar, certo? O cara estava batendo no outro. Ele disse, para de bater no outro. O cara não parou. Ele foi lá e matou o cara. Aí passou 40 anos. Daí lá em Números, assim, não havia homem mais manso na face da terra do que Moisés. Um cara que, tu não quer parar de brigar? Pum, toma. Dá uma espadada no meio da orelha. Aí Paulo, vocês têm uma opção. Ou vocês negam Jesus ou vocês morrem. Aí morre, todo mundo morre, vai morrendo. Aí no final eu digo assim, como eu queria que meus irmãos, né? Queria eu ser amaldiçoado por causa dos meus irmãos. É isso que a palavra de Deus, o andar com Deus, a presença do Espírito Santo vai fazendo em mim e em você. Glória a Deus.